Bom, eu sou o Eduardo Matos e hoje eu tô aqui de novo, né, com o meu co-host, Otávio Santana. Fala aí, Otávio, como é que você tá? Opa, como sempre um prazer, né? Trocar ideia, resenhas e é o mais próximo que a gente pode fazer de uma conversa de bar sobre software de modo remoto. Muito bom. E hoje a gente está aqui recebendo o Maurício Linhares. Ele é engenheiro de software, muito experiente e co-host aí do Hipsters.tech. E aí, Maurício, tudo bem, cara? Como é que você tá? Obrigado aí por ter aceitado o convite. Opa, tudo em paz. Hoje o único problema da casa é que a criança voltou com a doençazinha da escolinha, né? Mas é o padrão, né? Quando você tem criança, manda pra escolinha, toda semana vem um presente, né? O bom é que ninguém mais pegou, só ele pegou, então a gente tá bem. Bom, acontece, é vida acontecendo, enfim. Mas enfim, vamos lá. O nosso papo aqui vai ser sobre. É meio que um bate-papo sobre o livro A Philosophy of Software Design. Eu não sei se existe versão em português desse livro, até onde eu sei, não existe. Mas enfim, e daí a gente bater um papo ali, né, sobre o conteúdo dele e tal. Daí eu queria já começar aqui fazendo uma pergunta, né, direcionando aqui para o Maurício, mas eu queria também ouvir a visão do Otávio sobre isso, que é o seguinte. No livro, o autor fala sobre a questão de complexidade, né? A importância da gente evitar complexidade ali no código. E ainda sobre complexidade, uma visão que ele tem é sobre a facilidade da manutenção. Então, quanto mais difícil for alterar o código, mais complexo ele é. Daí eu queria entender de vocês o seguinte, assim, para a gente começar. Quais são normalmente os primeiros sinais ali que vocês costumam ver de que o sistema, o software está se tornando complexo? Enfim, como é que a coisa vai se desenrolando até a gente chegar no ponto de, putz, cara, eu acho que aqui já dá para a gente começar a pensar em mudar isso. Opa. Rapaz, eu acho que um que pega muito, né? E é o primeiro, inclusive, que ele comenta no livro, que é o que ele chama de change amplification, né? Que quando você precisa fazer uma mudança, né? Que você imagina, essa mudança é uma mudança que na sua cabeça, né? Ela é logicamente localizada em um pedaço do código. E quando você vai fazer essa mudança, aí você descobre que, não, agora em vez de eu ter que mudar somente essa classe, eu tenho que mudar essas outras 10 classes que eu não sabia que estavam relacionadas, mas que tem agora uma dependência direta nessa classe que eu não sabia que existia. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que fica bem visível, principalmente quando você está chegando pela primeira vez numa base de código, né? Você acabou de entrar numa equipe nova, né? Ou você trocou de emprego, você vai fazer uma mudança e você pensa, não, essa mudança é uma mudança que é localizada só aqui. Aí a galera, não, você tem que mudar aqui, aí tem esse outro lugar que vai mudar aqui, tem esse outro lugar que vai mudar aqui, tem essa outra parada aqui que você tem que alterar na configuração. Então, isso para mim é um dos primeiros grandes sinais de que você tem um sistema que ele está com uma complexidade muito alta, né? Você tem as coisas, elas não estão bem localizadas, né? Não está tudo bem definido dentro do código. Você tem uma coisa que deveria ser logicamente encapsulada em um lugar só, mas esse conhecimento ele se espalhou por vários pedaços lá da base de código. Nossa, legal. Você falou de conhecimento espalhado, vou pelo caminho contrário. Que quando o conhecimento não está espalhado devidamente, que o livro chama de carga cognitiva, é o processo de onboard, né? Quantas pessoas eu tenho que passar para saber o processo? Um meme que eu adoro no Twitter é aquela do... Chega uma pessoa nova na empresa e pergunta, caramba, onde está a documentação? Aí o manager fala, lá a documentação sou eu. E esse é muito impressionante, que é o número de dias que levam para a pessoa entender o processo. E a gente volta naquele princípio que a gente discutia na época do CUJ. Nossa, como eu tô ficando velho. Que é documentação. A gente fala de microserviço, a gente fala de... daqui a algum tempo a gente vai falar de nanoserviço, de atomic service, e a gente continua errando documentação. E o livro ele deixa muito claro isso de uma forma. E é bem engraçado que são as coisas mais práticas que parecem bobas que impactam o software de uma maneira bastante forte. E eu acho bem curioso, né, isso que vocês comentaram, né, porque são dois pontos de vista diferentes, aí eles entram até em embate em algum grau ali, né, mas a questão é muito de, ok, como que a gente decide, né, se faz sentido a gente talvez seguir por uma linha mais de ter algo mais modular e menorzinho, mas que a gente altere em várias partes, ou se é melhor a gente criar talvez uma classe ou um método muito grande ali. Então a dificuldade, inclusive, eu tive muito assim
na minha carreira, né? Que eu só percebia se eu estava na direção correta, não correta, mas mais adequada com o tempo. Conforme eu via o software evoluindo, eu via, eu acho que realmente eu estou mexendo em muita coisa aqui. Então daria para condensar isso talvez em uma classe. Ou então, putz, não, essa classe está ficando muito grande, então está ficando difícil de entender, está tendo muitas responsabilidades, talvez seja melhor quebrar, né? Então, meio que aquela coisa que vai acontecendo assim, meio que a minha conclusão, né, em relação a isso é que talvez seja algo que eu não sei se eu tenho muito controle, sabe? Eu acho que eu tenho que entender como que o software vai evoluir com o tempo para entender como que eu preciso estruturar ele melhor. Então, se eu decidir logo no começo apontar muito para o lado de, não, eu vou quebrar tudo bonitinho, sei lá, criar os diretórios, criar, enfim, os arquivos, os serviços aqui, numa direção de, putz, cada um vai ter a sua responsabilidade, talvez com o tempo isso vai ser ruim. Ou do outro lado, não, se eu colocar tudo no mesmo lugar aqui, possivelmente em algum momento vai ser ruim também, né? Então, meio que deixar o software evoluir, para a gente entender, ele está evoluindo nessa direção. Então, talvez essas abstrações aqui vão fazer mais sentido do que aquilo que eu tinha imaginado no começo. Então, eu vou evoluir também nesse sentido. Então, talvez isso, na minha cabeça, hoje em dia faz muito mais sentido. São os trade-offs, né? Toda decisão que a gente está tomando numa hora dessas, você ganha de um lado e você perde do outro. Então, o que a gente tem que considerar, principalmente pelo menos do jeito que geralmente eu trabalho, é que no início do projeto não adianta você tentar se preocupar muito com isso. Né? Primeiro porque você não entende ainda o que você está fazendo, né? Você está construindo um sistema novo, né? Muitas vezes você não tem muito conhecimento do modelo, né? Você não tem muito conhecimento do domínio que você está trabalhando, você vai construir esse conhecimento, né? do modelo. Até uma coisa que apesar de eu detestar a maior parte das coisas que o Bob Martin fala, tem uma parada que ele fala sobre isso, né? Que construir software é um processo científico. Né? Você está construindo conhecimento, né? E traduzindo esse conhecimento tá na sua cabeça lá para o software. E essa é uma construção que é evolutiva. Né? Você está dando um passinho de cada vez e quem tenta dar, às vezes eu vejo, eu vou começar tudo com microserviços. Você não tem nem ideia de quais são os domínios, né? Os contextos onde a sua aplicação vai existir. A não ser que você esteja fazendo, estou fazendo uma migração de um monolito para um microserviço. Nesse caso, você está meio que vendo na estrutura atual da aplicação, né, para onde você vai. Mas se você está fazendo isso aí pela primeira vez, você está começando a aplicação do zero, no geral você vai quebrar a cara, porque você não entende ainda quais são os contextos que você está produzindo. Então, acho que esse caminho da gente ir um passo de cada vez, né? Tentar criar essa arquitetura evolutiva, né? E ir nesse caminho evolutivo, eu acho que é o caminho ideal, e é uma coisa que ele fala muito também no livro, né? Que você tem que ter essa coisa, né? Que acho que é no capítulo no 2 ou no 3, que ele começa a falar de você fazer programação estratégica e programação tática. Né, que quando você está fazendo programação tática, você simplesmente está fazendo feature, você não está considerando o impacto dessa construção dentro do software. Né, quando você está programando de forma estratégica, você está olhando como é que eu faço que essa mudança seja uma mudança que deixe o software melhor no final, né, deixe a estrutura do software melhor no final. Então é importante a gente ter essa consciência de que a coisa vai ser evolutiva, mas também tem a consciência de que você tem que se dar o trabalho, né, de melhorar esse software conforme você está produzindo. Senão a dívida técnica vai crescer e eventualmente é aquela hora que todo mundo quer olhar, não quero mais tocar nessa merda, vamos escrever um sistema novo, né? Isso é muito maravilhoso, porque eu geralmente tenho esse tipo de reunião às vezes, né? Não semanalmente, mas... E é muito engraçado, o time, não, mas eu tenho esse projeto aqui que tem 3 anos, agora ninguém entende. A solução é colocar mais microserviços. Como se daqui a 3 anos o mesmo problema não acontecesse, né? É só trocar tecnologia. Sai de Go para Python, sai de Python para Rust, agora todo o problema foi resolvido. E o livro ele toca um ponto que eu juro que tocou meu coração quando ele expressa, e eu não sei traduzir, mas seria, acho que, desconhecer o desconhecido, né? Que é uma das métricas que ele fala. Não sei se é a melhor tradução. E isso acontece, você não tem como mensurar, como o Linhares falou, né? E vai para o caminho simples. Roubando um pouco de outros livros, né? Sam Neiman tem lá os 2 livros de microservices, todo mundo fala, e é impressionante como todo mundo esquece os 2 primeiros capítulos dos 2 livros, que em resumo fala, brother, realmente quer ir para microserviço? Olha a dor de cabeça que isso dá.
Então, eu acho que a simplicidade é o caminho. Não preciso, não coloco. Caramba, o meu técnico influencer favorito falou que eu tenho que colocar Kubernetes amanhã. Aguenta o coração, velho. Não coloca agora. Eu gosto até de, quando eu penso no código assim, no código ou numa aplicação, numa arquitetura, talvez até um pouco maior, eu gosto de começar propositalmente simples, até um pouco mais simples do que talvez fosse necessário. E conforme eu vou sentindo dor, daí a gente vai adicionando complexidade, mas só se a dor surgir. Se ela não surgir, deixa simples, cara. Eu até costumo dizer que o maior problema que eu já vi, isso pegando a média, né, de todas as equipes por onde eu passei até hoje, o maior problema foi de complexidade no código. Então já teve coisa até do tipo de, para fazer um deploy, você tem que, nesse sistema aqui, você faz o teu commit normal, faz o pull request, beleza, aprova, no final você vai gerar um patch com as mudanças, vai jogar em outro repositório, daí isso vai entrar num release train que uma pessoa de outra equipe vai deployar. O cara, tipo, que doideira é essa, cara? Isso era para ser um botão, literalmente um botão, talvez nem ter botão. Só de você mergear, ele já fazer o deploy. Então, esse tipo de complexidade, ela vai surgindo ali, né? Então, é muito importante a gente estar muito de olho nisso, porque é muito fácil a gente se deixar cair ao longo do tempo para complexidade, né? Seja por conta de tecnologias antigas, seja por conta de metodologias que antigamente até podia fazer algum sentido, mas hoje em dia não faz mais. Então, tá atualizando, né? Olhando, tendo essa visão mais estratégica, realmente, né? De tá olhando eventualmente para o código, entendendo o que dá para ser melhorado ali, como que dá para ser simplificado. Isso é muito importante. Daí eu queria até aproveitar esse ponto, né, dessa visão estratégica aí que você comentou, Maurício, para te perguntar o seguinte: você acha que faz sentido? O que faz mais sentido para você? O que você costuma fazer mais? É você eventualmente olhar para o código, vamos dizer assim, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano, não sei. Mas você eventualmente olhar para o código e procurar pontos de melhoria, ou esse tipo de coisa costuma ser mais frequente, do tipo, não, tipo, todo dia eu tô olhando pensando numa melhoria, tô vendo uma funcionalidade, já penso como melhorar, sei lá, talvez aquele trecho ali. O que funciona melhor para você? Depende da pressão, né? Às vezes dá tempo, às vezes não dá, né? Então você fica... E isso é outra coisa também que é importante para o pessoal, principalmente o pessoal que está no início da carreira, perceber que você pode, né, estar o tempo todo tentando melhorar o código todo, né, melhorar a arquitetura, fazer refactoring, mas nem sempre isso é viável do ponto de vista do negócio, né? Às vezes você tem que colocar uma feature para fora, né, e você vai colocar coisa lá que você talvez não colocaria se você tivesse mais tempo para entregar, e isso é normal. São as pressões do mundo real e as pressões da necessidade da empresa fazer dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Né? Então, a gente tem que ter, né, mais uma vez, os trade-offs. Né? Tudo que a gente está fazendo vai ter que envolver um trade-off. Né? Você está ganhando um lado, está perdendo do outro. Então, o importante é que você tenha consciência, né, que você deixou uma coisa ali que pode ser melhorada, né? E é importante também da gente ter esse momento de eu vou deixar isso aqui, mas ter também a hora de eu vou voltar nos to-dos que eu deixei, né? Vou documentar, né? Uma coisa que eu faço muito é quando eu vejo uma coisa dessas, eu tô resolvi um problema, mas no resolver desse problema, ou eu encontrei ou eu criei um novo problema, né? Um problema arquitetural, um problema de design de código que precisa ser resolvido no futuro. Uma coisa que eu gosto de fazer é botar o to-do lá já com um linkzinho para o Gira. Né? Já cria o card no Gira e diz, olha, isso aqui eu fiz desse jeito por causa disso, né? Porque não deu tempo, porque a solução tinha que sair agora, porque não tinha outro jeito melhor de fazer nessa situação, mas eu boto o cardzinho lá no Gira dizendo, isso aqui a gente precisa rever, porque isso aqui vai virar um problema no futuro, né? Vai virar um problema de repetição de código, vai virar um problema de entendimento de código, vai virar um problema de manutenção no longo prazo, um problema de testabilidade. Então, tudo isso são coisas que eu gosto de colocar lá diretamente. Isso aqui, é uma coisa que eu quero voltar para resolver depois, né? Porque agora a gente tem que colocar isso aí no ar, a funcionalidade vai ter que entrar, mas eu deixo lá o linkzinho para o Gira dizendo, isso aqui a gente tem que rever, né? A gente vai ter que consertar, vai ter que ajeitar e sigo. Então, é você encontrar esse equilíbrio, né? De você estar entregando funcionalidade nova e estar melhorando também a qualidade do código que você tem. Eu gosto muito desse livro porque ele meio que deu umas alfinetadas em mim, né? Assim, tinha muito erro que o livro me ajudou a consertar.
E quando o Linhares fala da estratégia de código, né? Ele deixa claro, olha, um bom passo para um bom code design é entender que código não é o suficiente. E a forma como o Linhares falou, né? Eu alinho, eu correlaciono, eu coloco no Gira, eu garanto a comunicação mais fluida entre eu e o meu time. E é bem interessante. Eu acho que todo mundo já passou ou foi essa pessoa que o livro fala de tático torneiro, sei lá, seria o tornado tático, não sei como. Mas é uma pessoa que por onde passa o código fica intocável, né? Uma espécie de Rei Midas ao contrário. Tudo que ele toca passa a ser difícil de entender, difícil de manter, difícil de evoluir. E é bem interessante isso, né? Eu não posso fazer o código. E no meu caso, eu errava por duas coisas. Uma, a pressão, que às vezes muito tempo aí eu não documentava, e o outro é, caramba, saiu uma nova feature, eu tenho que usar em todo local o tempo todo, não importa onde. Aí, tipo, não tinha sentido, mas estava lá feature lá aplicado. Eu criava uma boa desculpa, e geralmente deixava o código muito pior, para usar aquela feature que no final não fazia nenhum sentido. O pessoal brinca que é o programador 10 vezes, né? Que é a pessoa que produz 10 vezes mais de código que todo mundo, né? E eventualmente essa pessoa vira o programador ninja, né? Que desaparece. E agora ficam só as bombas lá esperando alguém botar a mão para explodir. Né? Eu lembro que teve uma pessoa no emprego anterior que ele saiu e a gente passou 2 anos tendo outages por causa dessa pessoa. 2 anos depois que ele saiu, a gente ainda teve problemas por coisas que essa pessoa deixou espalhados, né? Porque era a pessoa que trabalhava exatamente desse jeito, né? Trabalhava sozinho, fazia tudo sozinho, entregava tudo sozinho e não explicava para ninguém, né, o que é que estava acontecendo. Então, quando essa pessoa foi embora, a gente ficou, e agora? Como é que a gente vai descobrir o que foi que essa pessoa fez? Então, a gente foi descobrindo por outages, né? Toda vez que dava um problema num sistema relacionado, a gente, foi fulano que trabalhou nisso? Então foi fulano que deixou esse presente. Aí, né? Então é terrível você trabalhar num ambiente desse, você ter que lidar com gente que trabalha assim, né? Que trabalha sozinho, faz tudo só e supostamente é mais produtivo que o resto da galera. Eu até sou host de um outro podcast sobre gestão e liderança, e esse é um dos pontos para mim que é negociável. Para mim não faz sentido nenhum uma pessoa trabalhar sozinha num projeto. E eu aprendi isso meio que sofrendo no passado, né? Então trabalhei numa empresa, nessa época eu era dev ainda. Nessa empresa a gente teve um projeto lá que surgiu e tal, e o pessoal, não, vamos botar esse dev aqui para fazer. E era um dev ultra sênior, assim, muito sênior mesmo. Daí o dev pegou, enfim, projeto para fazer e tal, ficou, sei lá, uns 2 meses tocando aquele projeto, entregou, beleza, vida que segue. Daí um dia ele saiu da empresa. Aí o projeto continuou rodando lá, ninguém conhecia o projeto. Aí um dia uma pessoa chegou, ela falou, pô, isso aqui parou de funcionar e tal, vê o que está acontecendo. Aí caiu pro pessoal da equipe ver. Só que era uma linguagem que ninguém da equipe conhecia. Então o pessoal pegou, cara, nem sei como começar por isso aqui, sabe? Uma linguagem meio diferentona, assim. Não era, tipo, a linguagem padrão, vamos dizer, sei lá, um Java, um JavaScript. Se duvidar, tem vezes que faz um código tão ruim que nem o compilador entende, velho. Ele pede ajuda. Cara, esse é complexo. Então, E eu gostei muito do ponto que você puxou, Otávio, sobre essa coisa de colaboração, de pensar na equipe ali, né? Inclusive, se a gente pensar que um código ruim é um código difícil de manter, seja o código, um sistema, né? É difícil de manter, então a análise que eu consigo fazer, análise não, mas a conclusão que eu consigo chegar é de que a própria documentação, ela pode fazer parte, olhando por esse ângulo, né? Ela pode fazer parte ali do próprio design do código. Então, o código e a documentação meio como se fosse uma coisa só. Porque se a gente espera que uma pessoa leia aquilo e entenda, a documentação ajuda nisso. E um código bem escrito, também ajuda nisso. Então, de alguma forma, em algum grau, né, eles também trabalham em conjunto ali para os dois comporem o próprio design do software. Outro ponto que eu queria puxar com vocês é o seguinte. Esse aqui é um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, né? Então, no livro, né, o autor, vamos dizer que ele não é tão fã assim do TDD. Daí eu queria entender a visão de vocês, né? Usar TDD, não usar TDD, o importante é só ter teste no final. Qual é a visão de vocês sobre isso? Cara, eu não faço TDD o tempo todo, né? Mas
é uma das coisas que eu faço com frequência, né? É até um dos pontos que, assim, eu não concordo muito com o livro, né? Que ele fala que você escreve a documentação e da documentação você vai derivar a implementação da coisa. Eu pessoalmente não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar do ponto de vista de como eu vou usar o código, né? Então, eu parto do teste como sendo o primeiro usuário, né? E pela facilidade ou dificuldade de testar o código, eu avalio se aquilo ali é o que eu imagino, se o que eu estava pensando, né? Se o que eu estava botando na cabeça que seria como seria o design do código realmente funciona, né? E são testes unitários, né? Então é um teste num nível muito baixo, né? Não dá para fazer para todos. Se você está fazendo isso para uma interface, provavelmente não vai funcionar. Para uma interface, talvez fazer um sketch, né? Você tentar escrever ou descrever como as pessoas vão usar essa interface talvez seja melhor. Mas no meu dia a dia eu trabalho mais com sistemas de back-end, então eu sinto que para sistemas de back-end trabalhar com o teste primeiro, né, como sendo o primeiro cliente daquela API que você está projetando, tem funcionado melhor para mim. Né? É o jeito que eu escrevo o código e eu entendo o ponto de vista que ele tem, eu acho que também a documentação é importante, mas eu não consigo usar a documentação para direcionar ideias de design de código. Né? Não, pelo menos eu não consigo trabalhar desse jeito. Eu confesso que eu tenho essa mesma impressão. A depender do negócio que eu faço, eu tento sempre usar a linguagem ambígua, né, todas aquelas práticas do TDD, e o TDD me ajuda bastante a desenhar. Aí eu olho muito as classes e tento ver, caramba, os métodos estão alinhados com o negócio, a nomenclatura está alinhada com o negócio, e o teste me ajuda muito nisso, porque nesse primeiro momento eu não me preocupo com a implementação, mas sim com a clareza que o código está próximo do negócio. O que eu geralmente faço, não estou dizendo que é certo, é o meu modo. Eu crio o teste, muitas vezes eu nem corrijo o teste ainda e eu vou para a documentação. A minha documentação não é obviamente dizer a classe é pessoa, eu digo que a classe é pessoa, mas eu coloco rastros de informação de negócio dentro das minhas classes e métodos, então sempre tento esparramar, né, o contexto e a linguagem dentro das minhas classes. Aí em si, aí eu vou lá e trabalho na implementação e na correção dos testes. Um negócio que, quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei muito sobre o assunto, e hoje eu acho que eu enxergo um pouco dessa forma, que é, não sei se vocês lembram naquela época que o DHH falou que o TDD estava morto e tal, ele escreveu um blog post sobre isso, enfim, tem muitos anos isso já. Daí ele falou um negócio que eu achei bem interessante, que foi o código ele não deve necessariamente ser guiado por testes, ou a arquitetura não deve ser guiado por testes, alguma coisa nesse sentido. Eu achei interessante porque, de fato, se a gente olha para a arquitetura, a gente pensa, eu preciso criar uma arquitetura que resolva esse problema. Talvez os testes até vão direcionar para esse caminho, mas não necessariamente. Então, eu não deveria estar necessariamente me apoiando nos testes. Eu deveria pensar, qual arquitetura resolve esse problema que eu tenho? Daí eu dou um jeito, obviamente, de em algum momento criar um código que eu consiga, de fato, fazer um teste no final. Porque se não conseguir, é bem provável que eu tenha outros problemas para frente. Então, enfim, problemas de regressão e tal. Então, eu uso bastante teste para isso. Então, hoje, a minha visão ela é muito de... eu acho interessante ter testes, mas não necessariamente fazer o teste antes da implementação. Então, eu não sou um grande praticante de TDD. Mas eu gosto muito de ter testes pelo menos depois, porque eu sei que se eu fizer alguma alteração futura no código que quebre o código, eu quero saber que o código quebrou. E se eu tiver um bug, aí sim, eu vou fazer o teste. Aí esse é um caso talvez de exceção para mim, né? Que é, se eu ver um bug, eu dou preferência a escrever um teste antes, para aquele teste explicitar o bug, daí sim, eu vou lá, corrijo e vejo o teste passando. Mas eu uso os testes muito mais como uma ferramenta de regressão do que como uma ferramenta de design de código, né? Pelo menos para mim nunca funcionou muito bem. Eu já ouvi muita galera falar isso, mas para mim não funcionou tão bem assim. Eu acho que aí o DHH misturou as coisas, né? Que a arquitetura é uma coisa, design de código é outro. Né? Quando a gente está trabalhando com DDD, a gente está ali no design de código, a gente não está na arquitetura. Né? A arquitetura é a estrutura da aplicação em si. Né? E isso você realmente não vai conseguir definir com TDD. Não tem como você definir isso com teste, porque o teste está testando ali na unidade da coisa. Né? Você pode estar testando um pacote, pode estar testando um método, pode estar testando uma classe. E aí a gente está no nível do design de código, da modelagem.
mesmo da aplicação. E por mais que a arquitetura ela influencie como você vai modelar o seu código, mas a arquitetura ela está fora do teste unitário. Né? Talvez o que você possa ver na hora que você está escrevendo testes unitários é que talvez a sua arquitetura esteja muito complexa. Né? Às vezes o pessoal no Twitter, eu gosto muito de brincar com o Rafael Ponte, que ele fala um negócio do Spring, que eu olho assim e penso, eu nunca escreveria código desse jeito. Né? Que é 50 coisas que você bota lá no construtor, e tem annotation para isso, annotation para aquilo, e tem a classe de teste que você tem que herdar para poder testar o seu negócio. Eu vejo um negócio daqueles e digo, pô, eu não quero escrever minha aplicação assim. Né? Então, talvez o teste unitário sirva para dar esse feedback na questão da arquitetura a arquitetura está muito complicada, está complicando o design do código, né? Porque ela está visível ali no teste unitário, mas eu não acho que o teste unitário ele seja capaz de guiar a sua arquitetura, não. Ele está guiando ali a modelagem naquele nível micro, né? No nível macro, aí realmente você tem que parar para pensar, né? Em como todas essas coisas vão se integrar e vão conversar uma com a outra. Era esse pensamento aí, o Linhares roubou. Mas o meu ponto é justamente isso. Eu não li esse artigo, eu confesso, mas eu acho muito estranho. Ah, não, mas o design é uma coisa DD, que é nível de design, outra coisa é arquitetura. E com base no que tu falaste, você mencionar, mas o teste não necessariamente testa o negócio. Se o teste não testa o negócio, o que ele está testando? Ele deveria estar. O objetivo do código deveria ser para suprir o negócio. Se o teste de unidade não supre a lógica do negócio, eu fico curioso. O que ele está fazendo lá, né? Mas aí tem alguns testes de um nível um pouco mais alto, talvez, né? Quando a gente começa a falar de teste de integração e tal, então a gente já está batendo em mais no sistema ali, a gente está testando, vamos dizer assim, fluxos mais complexos, que envolvem talvez até, sei lá, um sistema de filas, banco de dados, enfim, por aí vai. Então, nesse caso, talvez a gente já comece a entrar um pouco na arquitetura, não tanto, mas um pouco ali na arquitetura. Então, existe a possibilidade também. Vou falar um assunto que o Linhares gosta, né? Que no capítulo do 4, ele fala muito de modular, de design, e ele fala de uma API que de fato é complicada de engolir, né? Que é a do Java I.O. Ele inclusive usa muitas referências do Java de como não se deve escrever uma API. E essa é difícil. Na minha humilde opinião, essa só não é pior que a de log do Java. Mas eu queria ouvir muito a opinião dele sobre isso aí. A de log praticamente não existe, né? A de log a gente tem 50 API de log diferentes que a gente vai usar. Eu acho que o grande problema da API de I.O. do Java é que, em vez dela ir da ideia de vamos construir uma API que é fácil das pessoas usarem, eles pensaram em vamos construir uma API que é fácil das pessoas otimizarem. Né? Então, ela dá várias opções, né? várias formas de você usar a API da forma errada, né? E ela não tem soluções simples. Né? Então, o Java veio ter um método que lê um arquivo direto para um array de bytes ou para texto. Acho que no Java 8 ou foi no 9, quando a gente recebeu a API nova de I.O. Né? Não tinha um método que você diz, olha, esse aqui é o caminho, lê esse arquivo todo e me dá um array de bytes. Né? Todo mundo tinha uma classe util dentro dos seus projetos que faz exatamente isso. Né? Uma coisa que todo mundo está escrevendo. Quando você vai criar um string no Java, você sabe que é new buffered input string, new input string, lá do arquivo, aí você fica pensando isso, se está todo mundo escrevendo esse código 1000 vezes, de repente, a abstração que a gente colocou aqui, ou ela é muito complexa, né? Ela está exigindo muitas decisões, ou ela está errada. Né? Porque as chances de você querer ler de um string que não seja com um buffer, né? que não guarde lá pelo menos um pedaço das informações para ser lida, é nenhuma. Né? Dificilmente você vai estar lendo as coisas byte a byte. A não ser que você seja uma aplicação, minha aplicação ela não pode alocar memória. Né? Você vai gerenciar os byte buffers ali na mão, mas aí você é o caso especial. Né? Para 99% dos outros casos, todo mundo assume, eu quero criar um input string, eu quero que ele tenha um buffer, porque eu sei que isso vai ser mais performático na hora que eu estou trabalhando com a aplicação. E a API ela não foi projetada desse jeito. Né? A API foi projetada para ser aquele negócio de, temos aqui, a API tem essas 20 classes aqui que você tem que saber todas, e você tem que saber exatamente como você vai usar
todas as classes, né? Inclusive tem muitas coisas que vêm da herança do C e também de problemas da linguagem, né? Então em Java não tem como você ter retorno múltiplo, né? Então para você sinalizar que o arquivo acabou, tem um valor especial que você tem que saber que tem essa constante que é um valor especial para você verificar se o arquivo acabou, né? Então são várias coisas do design que são também falhas da linguagem, né? Do fato de você não ter retorno múltiplo atrapalha nesse caso, mas também são falhas de como a gente projetou a solução, né? Como na época, né, que eles projetaram, não, isso aí vai rodar no micro-ondas, então a gente tem que otimizar o máximo possível, mas no mundo real acabou não sendo isso, né? E eles nunca revisaram porque tem essa cultura, né, do Java de a gente não quebra a compatibilidade com nada, né? E a gente nunca coloca uma coisa nova na API padrão para resolver esse tipo de problema. Então a gente termina com essa coisa de não se preocupar muito com a usabilidade do ponto de vista de quem está chamando a API, né? Que eu não sei se isso é uma coisa nova, mas eu vejo as pessoas falando muito mais disso hoje, né? Da complicação, de como você pode usar a API errada, como você pode usar funcionalidades da linguagem ou soluções de forma errada, porque não está claro como você vai fazer esse tipo de trabalho. Então eu acho que é um problema. A gente acabou com esse na discussão, né, lá no livro ele fala que esse é um módulo que ele é shallow, agora eu esqueci a porra da palavra em português, raso, né? Você tem um módulo raso porque você tem várias classes, né, que cada uma faz só uma coisinha, né? Inclusive o exemplo padrão, todo mundo que vai dar um exemplo de decorator, né, do padrão de projeto, usa essa API do Java como exemplo, né? Essa API do Java de strings é um ótimo exemplo de decorator. É um ótimo exemplo de decorator e é um terrível exemplo de como você projetar uma API, né? Porque você tem que descobrir como todas essas coisas funcionam para você ler um arquivo que devia ser tipo um método, né? Em Ruby é um método, em Python é um método, em Golang é um método. Só em Java que você tem todas essas coisas mágicas para fazer essa leitura. Hoje tem como você ler em um método, né? Mas foram anos e anos aí, 2 décadas sem a gente poder ler um arquivo com um método só. Eu acho que legal também que o livro, não, se não me engano, o livro não fala, mas quando eu li essa parte, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Overengineer. Porque muita gente tem a discussão, não, eu quero colocar múltiplas opções, eu quero colocar múltiplas opções da minha API. A gente só não esquece do caminho feliz, né? O que 90% do meu usuário vai fazer? Vai ler um arquivo e converter a string. Ninguém pensou nisso na época, né? No Java 7, no IO2 tem esse método oriundo do Apache lá, IO, mas foi uma coisa que até hoje nas reuniões do comitê executivo se utiliza isso como exemplo de Overengineer. Como nós, comunidade Java, comitê, erramos com essa API. Essa e naturalmente é a que eu falei do log, né? Então assim, tem tanta opção, que só esqueceu da mais simples. Assim, como dev, eu vou confessar que em muitos casos eu já também segui por essa trilha, né? De, não, vou colocar todas as opções possíveis aqui, porque vai que o usuário precisa de fazer tal coisa. Aí já vou dar a opção aqui para ele fazer. Eu não vejo problema disso acontecer, desde que a gente também provenha uma solução que seja muito simples. Então, a gente pode fazer dos dois lados. Então, quer fazer um negócio baixíssimo nível? Tem as opções aqui. Vai lá, manda abraço, o problema é seu. Agora, tem essa opção de alto nível aqui que você pode usar e provavelmente você vai usar na maior parte do tempo. Então, é isso. Como deve, pelo menos eu aprendi ao longo do tempo a importância de dar essas opções ali quando fizer sentido, né? Então, para quem quer ir mais baixo nível, tá lá. Para quem quer ir mais alto nível, também tá lá. Então, inclusive, na época que eu codava ainda eu codava em PHP na época, né? Então, eu usava o Zend Framework ali, bem no comecinho, o Zend Framework 1 ainda, a primeira versão dele. E lá, de vez em quando, eu via questões assim, né? Então, tinha um método que conseguia fazer algo que era, vamos dizer assim, relativamente simples. Então, sei lá, eu vou ler um arquivo de RSS. Então, tinha lá um método que fazia toda a leitura para mim. Mas tinha outro que eu conseguia ir mais no baixo nível. Então, definir namespace, definir tipo, os detalhes ali para eu poder passear, sei lá, de forma sequencial, sem precisar carregar o arquivo inteiro. Eu podia usar também. Então, sempre ter opções assim pode ser interessante para quem estiver pensando em fazer um negócio muito complicado ali, né? Então, pensar na simplicidade nesse caso também é importante. Simplicidade do uso nesse caso, não é nem de leitura necessariamente. Você falou de opções, tem o Spring, que o Linhares falou, e tem o Oliver. Eu sempre esqueço o segundo nome dele porque é alemão e eu não quero passar vergonha aqui também tentando falar o nome dele.
e houve uma reescrita por Spring, né? Então houve várias quebras. E a gente discutiu muito sobre isso, até para tentar entender, para trazer para o mundo da especificação. E uma das coisas que ele falou, que na época eu não sabia o que significa, era o paradoxo da escolha. Ter muitas opções, às vezes atrapalha o desenvolvedor, como usuário de API, do que ter uma só ou duas apenas. Então, por mais que tenha simples, eu só tenho 15 métodos, caramba, qual que eu deveria usar? Atrapalha, entendeu? E eu vejo muito isso também no exemplo que ele citou e o artigo que eu li posteriormente, é o que acontece comigo quase toda noite, né? Então, sexta-feira à noite eu vou lá com a patroa e quero assistir o Netflix. Às vezes eu passo muito mais tempo tentando escolher o filme para assistir do que assistindo, porque eu levo 1 hora para escolher o filme e em segundos eu acabo dormindo. Então, eu tomaria esse cuidado com muitas opções também, tá? Às vezes ter uma opção, evoluir o produto, né, usando ágil e tal, e depois criar um segundo método pode ser uma boa opção. Acho que uma coisa que ele discute bem é essa criação de camadas, né? Que você tem esse módulo profundo, né? Ele dá o exemplo que ele dá como exemplo bom é a API de I/O do Linux e Unix, né? Que são 6 métodos. Né? Você tem um método que abre o arquivo, tem um método que lê do arquivo, que escreve no arquivo, que anda dentro do arquivo e o que fecha o arquivo. Então você tem esses métodos que fazem todo o trabalho, né, de operar em arquivos. O cara, que API simples, né? É muito tranquilo de usar isso aí. Você imagina que o que ele está chamando de arquivo aqui pode ser um arquivo que está na sua máquina num HD magnético, né? Pode ser um SSD, pode ser um arquivo que está montado via um network share, né? Uma pastinha lá de rede que está lá na sua máquina e nada disso é visível nessa API, né? Você pode alterar um monte de coisa, você pode ir direto, chamar o firmware lá do seu SSD para fazer o trabalho, né? Você pode fazer tudo isso na mão, mas essa API ela está abstraindo, ela está numa camada acima, né, do sistema de arquivos, que a gente ainda tem o formato do sistema de arquivos, né, que são vários formatos. Você pode ter várias partições montadas, cada partição com um sistema de arquivos diferente, e o seu código de ler e escrever em arquivos, ele não muda. Né, ele continua sendo o mesmo. Então, aí a gente está tendo essa construção em camadas. Então, o que a API do Java poderia ter feito, né, que fez depois com a nova API de I/O, foi criar essa camada mais acima. Né? Você não precisa apagar essas classes, né, porque pode ser que tenha um uso. Né? Eu já tive que alterar o tamanho do buffer de leitura do Linux. Né? A gente teve um problema com o banco de dados, a gente teve que aumentar. Quando você vai ler, você tem que ler mais do que normalmente você leria. Né, mas foi um caso numa máquina que só rodava o banco de dados e tinha essa necessidade da gente ler ler um pouco mais por padrão, porque era o tamanho das linhas que a gente tinha no banco de dados. Né? Então, mas são camadas diferentes. Né? Então, poderia ter uma API um pouco de uma camada mais alta, né, de arquivos que fosse mais fácil da gente lidar e deixava essa API mais complexa e escondida. Né, que é o que acontece quando você está trabalhando com essa API de arquivos do Linux também, que ela está escondendo toda essa parte de hardware, né, toda essa parte de sistema, de formato do sistema de arquivos, tudo isso está invisível aqui, mas porque a gente está numa camada acima desse problema. Né, então, isso também é outra coisa que você tem que considerar. Você, eu posso fazer nessa solução, ter essa API que é um pouco mais simples no alto nível, mas se a pessoa quiser ir para o baixo nível, tem esse outro módulo que são as classes baixo nível para ele utilizar. Mas você não precisa expor essa coisa toda para a pessoa que só quer ler e escrever no arquivo, né? Uhum. Tem até um exemplo que eu acho bem interessante, esse no PHP, isso na época que eu codava em PHP, muitos anos atrás, que apesar de não ser exatamente uma boa prática, mas isso mostra o quanto que o design ele pode ser amigável para o usuário. Então tem uma função em PHP chamada FileGetContents, que é basicamente para pegar o conteúdo do arquivo de texto, normalmente. Mas você pode passar uma URL para ele vai lá, visita o site, pega o HTML e te entrega o HTML. Então é algo muito, muito simples ali que você pode usar também. Né? Não é a melhor forma de uso, mas enfim, dá para você usar também. Daí, até o ponto que eu queria levantar aqui para vocês, né, entender a visão de vocês é o seguinte: como que a gente consegue criar... Porque assim, a gente se depara, como desenvolvedor, a gente se depara com talvez ali algumas funções, métodos, classes, enfim, tem uma interface que a gente, nossa, aqui é maravilhoso, cara, é perfeito isso aqui. Como é que a gente consegue chegar num desenho de design, um design ali mesmo que
faça sentido, que seja realmente bom ali. Não parece algo tão trivial assim. Às vezes a gente pensa que, não, é só fazer, só simplificar. Às vezes não. Qual normalmente é o caminho que a gente tem que seguir para chegar lá? Primeiro você tem que entender qual é o caso de uso, né? Acho que a primeira coisa é qual é o problema que você está querendo resolver, né? Acho que um exemplo que eu acho legal é a API de HTTP do Go, né? Que apesar dela ter um problema gravíssimo, dela não ter timeouts legais, né? A API, no geral, ela é muito bem construída, porque a gente tem ali a implementação de 3 versões diferentes do protocolo, né? Isso não está visível para você que está usando o cliente, porque você tem o cliente HTTP, né? Tem algumas configurações desse, você pode botar uma configuração extra de TLS, né, para criptografia, esse negócio todo, mas no geral a gente não mexe nisso aí. No dia a dia você não vai estar mexendo nisso aí. Você tem um request, tem um response, você entrega um request para ele, manda ele executar, ele traz um response ou traz um erro para você. Então, toda a negociação de qual é a versão do HTTP, o que foi que aconteceu no TLS, né, no handshake, como é que está trabalhando a criptografia, tudo isso está abstraído, né, de você. Você não está vendo, você não sabe se aquilo ali foi HTTP1, se foi HTTP2, você vai ter que ir inspecionar os objetos para ver qual é a versão do protocolo que aconteceu a negociação e tudo aconteceu ali por debaixo dos panos, né, ou você vai alterar uma configuração aqui ou ali para ver o que é que está acontecendo, mas ele está abstraindo a maior parte das coisas porque o objetivo daquela classe, né, é fazer com que seja simples de você fazer chamadas HTTP, né? Então ele é um cliente HTTP de alto nível, o caso de uso é cliente de HTTP alto nível para estar dentro da biblioteca padrão da linguagem. Então, nesse caso, o objetivo era fazer o quê? Construir um cliente com uma interface simples que as pessoas pudessem fazer chamadas HTTP e pudesse customizar um pouquinho. Né? Não dá para você customizar tudo. Você não vai conseguir customizar todas as coisas que estão acontecendo ali dentro, mas dá para você alterar muito do comportamento, né? Se você quiser ir um pouco mais para dentro. Mas ele entrega em cima desse caso de uso dele, que é ter um cliente HTTP genérico na linguagem na biblioteca padrão da linguagem. Eu acho que esse é um erro muito nosso como engenheiro, né, desenvolvedor, é esse querer para detalhar muita informação. E uma analogia que eu vejo, por exemplo, é o micro-ondas. A gente não fala, não, o micro-ondas é um dispositivo que pega raio trator a partir de uma série lá, se não me engano, Fourier, converte sólidos amorfos que fazem vibrar e essa vibração gera calor a ponto de aquecer o alimento. Então, a gente aperta 1.3.0 Enter e tá lá, cara. E a gente é interessante fazer esse tipo de coisa para o nosso código, para a nossa API, né? Então, por exemplo, o repository do padrão de DDD é uma das coisas que eu mais vejo como nós erramos miseravelmente, né? A galera coloca muito inserir, deletar e atualizar, ou então bota o sufixo, não. Se é carro repository. Pronto, agora estou usando o DDD. Só que o conceito é justamente o contrário, né? É abstrair implementação. Então, se eu trabalho em uma empresa de gestão de carro, o meu repositório de carro deveria ser uma garagem. E ao invés de inserir, seria registrar ou estacionar. Seria uma abstração muito próxima do negócio. E como acontece de lá para baixo, aí já é um outro problema. Mas o DDD bem implementado, vou tentar não entrar nessa treta hoje, seria um bom exemplo de uma boa API. Boa. Daí, só para a gente fechar aqui, eu queria entender de cada um de vocês o seguinte: se vocês tivessem que pegar um trecho do livro ou uma ideia do livro que, na visão de vocês, seria importante para que todos os engenheiros e engenheiras soubessem, qual trecho seria esse? Qual ideia seria essa? Cara, para mim, seria o capítulo 10, que é Define Errors Out of Existence, que é você simplesmente remover os erros da aplicação, que eu acho que a gente erra muito, né? Eu acho que o Java, inclusive, é um dos grandes criminosos, né, nisso aí. Tem muita API que, se você não fizer exatamente do jeito que a API está definindo, ele vai lançar uma runtime exception na sua cara, né, sem motivo nenhum. Né? Não existe motivo para ele lançar aquele erro, além de que a pessoa que estava projetando aquilo ali resolveu que seria desse jeito, né? Que é diferente da experiência que eu tive quando eu estava trabalhando com Ruby, por exemplo. Em Ruby, praticamente nunca a API padrão vai jogar um erro na sua cara, né? Ela vai tentar sempre entender o que é que você está tentando fazer para chegar o mais próximo possível do que você está imaginando, né? Então, é muito mais do
do ponto de vista de usabilidade, né? A gente repete muito usabilidade, acessibilidade como interface do usuário, mas a gente esquece que quando você está chamando uma API, aquilo é uma interface do usuário também. Né? Você é o usuário daquela API, o código que você escreveu é o usuário daquela API, a gente precisa se preocupar com a usabilidade dessas APIs de baixo nível, né? De back-end também. Então é importante que as pessoas, na hora que elas estão construindo, né? Então, em vez de você lançar um erro para o usuário, o que é que você pode fazer para que ou não seja possível, né, que esse erro aconteça, né, você projetar a solução para que seja impossível desse erro acontecer, ou você tenta entender o que é que o usuário está tentando fazer com aquela entrada, né, com os dados que ele forneceu para você, para dar uma solução mais próxima, né, do que ele está imaginando. Em vez de simplesmente, me dá um substring, você tem uma string de 10 caracteres, aí o cara dá um substring, da substring aí dos caracteres 5 ao 11. Né? No Java isso aí já vai explodir na sua cara. Mas, bicho, se a string só tem 10 caracteres e o cara pediu do 5 ao 11, o que é que você faz? Você traz do 5 ao 10. Pelo amor de Deus, né? Você não precisa lançar um erro na cara da pessoa por causa disso. Né? É só você dizer, não, aqui, a string que tem é essa aqui. Né? Então, o que sobrou para mim é isso aqui. Então, é muito melhor, do ponto de vista de usabilidade, você remover os erros, né? Produzir menos erros e criar uma API que é mais fácil de ser utilizada no geral. Bom ponto. E Otávio, para você? Nossa, ótimo ponto. Além do 3, né, que para mim mexeu bastante, o código não é o suficiente, é um erro que eu tento sempre me policiar, lidar com os dados de pessoas. Eu sou daquela geração que sempre usava, não, vou fazer TI, vou fazer engenharia de software, porque o meu negócio não é pessoas, eu quero lidar com máquinas. Então esse 3 sempre tocou meu coração bastante. E o que a gente sempre desvaloriza bastante, que é o capítulo 15, se eu não me engano, que é de comentários. Nós geralmente temos aquela utopia, não, meu código é tão perfeito, é tão maravilhoso que não precisa de comentário. Eu até brinco, né? Todo projeto open source se preocupa em fazer comentário, né? As APIs do Google tem comentário, da API do Intel, a linguagem Go, o kernel Linux, o Java, a JVM, Spring, todo mundo faz comentário, mas o mundo tá errado. Quem é top mesmo sou eu, que não faço comentário. Então esse é um capítulo muito legal. Nesse sentido. Inclusive, até para quem quer aprender melhor não só como escrever código, mas fazer comentário, documentação, projetos open source, pelo menos os que são bons em fazer isso, são boas opções aí para a pessoa ter uma referência interessante ali. E eu fico aqui com a ideia geral do livro, né, que é sobre a simplicidade, que é justamente o que eu comentei, que talvez tenha sido o maior problema que eu encontrei em todas as equipes por onde eu passei. Essa questão de a gente adicionar complexidade ali, e isso acabar dificultando a vida do desenvolvedor na ponta que quer entregar uma funcionalidade e tem uma dificuldade de fazer isso porque o código ou o sistema ou, o CI é complexo e poderia ser muito mais simples. Então, eu fico com essa ideia aqui. Bom, muito obrigado, Otávio, muito obrigado, Linhares, aí, por ter participado também. Daí eu queria abrir o espaço para você, Linhares, dar a tua mensagem aí final, para você fazer o teu jabá, se você quiser, fica à vontade. Então, minha gente, leiam livros, pelo amor de Deus. Né? Leiam livros. Esse livro, A Philosophy of Software Design, é um dos melhores livros que a gente tem atuais, né, de livros recentes de design e modelagem de software. Recomendo demais a leitura desse livro, né? E vão me ouvir lá no Hipsters, e a gente tem um canal no YouTube agora, né, que a gente está fazendo resumões de livros. A gente fez A Philosophy of Software Design. Estamos fazendo agora do Fundamentals of Software Architecture. Também é outro livro que eu recomendo demais que as pessoas leiam. Nossa, né? É um livro incrível. Né? Eu diria que, inclusive, é a nova referência para a arquitetura de software moderna. Né? Ele muito provavelmente vai ser o livro que o pessoal vai estar estudando na universidade aí nesses próximos anos sobre arquitetura de software. E então dêem uma olhada lá, me sigam lá no Twitter, Maurício JR no Twitter, e vocês vão ver as lives acontecendo. Mas estudem, né? É a mensagem, estudem. Boa. Eu acho que o único ruim da galera ler esse livro é que acaba as tretas, né? Porque o livro fala que everything has a trade-off, então assim, acaba os fanboys. Depende, né? Tudo depende.
Ninguém vai dizer, não, esse é o jeito certo. Você vai, não, depende. Boa. Não depende com respaldo agora. Boa. Bom, muito obrigado aí por ambos, né, participarem aqui. Um abraço aí e vejo vocês. Até mais.